Caranguejos é um projeto que nasceu com a finalidade de a gente tentar resgatar um pouquinho de uma das tradições da literatura brasileira, que sempre teve a capacidade de contar boas histórias. Os contos eles não têm assim muitas inovações, eles não têm muitos requintes estilísticos, são histórias, são boas histórias e cada história tem uma temática diferente. Então a gente vai ter desde um conto como Os Caranguejos, por exemplo, que mistura fantasia com alguma coisa de realidade, até um conto que é quase um depoimento de uma pessoa que está em estado terminal no hospital. Então são contos que eles querem tocar o leitor ele tem que ter prazer naquela leitura, ao mesmo tempo conhecer uma boa história, uma história que ele acabe gostando de conhecer, na verdade. Esse é o astro dos caranguejos, a perna cabeluda. A casa está cheia deles, em todos os cantos, arrastando-se lateralmente sobre o chão ou os degraus da escada. Estão em toda parte. Sobre as mesas, embaixo dos móveis, em cima da pia, atrás das portas, dentro das panelas, entre as cobertas da cama, enfim, em todo lugar. Estão dominando a casa, lentamente, apoderando-se dela. O conto Os Caranguejos é um conto curioso para mim, na verdade, porque eu escrevi esse conto, eu devia ter uns 17, 18 anos, e as poucas pessoas que leram esse conto, elas sempre foram muito entusiasmadas em relação a esse conto. Ele é uma história que, na verdade, nasceu como uma homenagem, né, uma homenagem que eu faço a um dos meus escritores preferidos, que é o Júlio Cortázar, especificamente a um conto do Cortázar que chama-se A Casa Tomada. A partir desse conto do Cortázar, A Casa Tomada, eu tive a ideia de, naquilo que existe no trabalho do Cortázar de forma implícita, eu explicitei nos Caranguejos. Então, nos Caranguejos, a casa literalmente é tomada pelos caranguejos. Então, é um conto que tem essa pegada no começo. Ele foi feito para ser uma homenagem. Mas, a partir daí, ele se desenvolveu como um conto próprio, né? Então, é uma história que eu acho curiosa porque ele é um conto diferente, não é um conto usual. E muita gente lê e acha muito bom, assim. Então ele está nesse trabalho e está puxando esse trabalho, na verdade, por causa dessas pessoas que leram o conto e que acham que esse conto realmente, se não é um dos melhores que eu já fiz, é um que vai ficar para a história aí do meu trabalho como um dos melhores. A perna cabeluda está chegando. Perna cabeluda. O olho cego, a carapaça dura. Tá chegando.